Amém, meus irmãos. Fechando os nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos reunidos em Teu nome para que a Tua palavra seja exaltada e o Teu nome seja engrandecido. Que nós, Senhor Jesus, diminua e o Senhor cresça e a Tua palavra seja exaltada. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Nobre Paulo, ontem nas tuas colocações, em resposta, considerações, etc., tu disseste que o sábado era um sinal de adoração, né? Ou, se não falaste o termo sinal, mas disseste que o sábado estava relacionado com a adoração. Diante desta tua colocação, feita ontem nos áudios, faço a seguinte pergunta. Considerando que realmente a palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo 20, nos versos 12 e 20, principalmente o versículo 20, que diz assim: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Considerando ainda que no Apocalipse, a tríplice mensagem angélica, que inequivocamente se dirige para nós nos últimos dias, se reporta a adoração diretamente à primeira mensagem e, de maneira mais inequívoca ainda, a terceira mensagem. Considerando ainda que no Apocalipse nós temos diversos símbolos relacionados com o santuário, onde João tem uma visão em que ele vê a Arca da Aliança aberta, né? Melhor dizendo, ele vê o templo de Deus aberto no céu e a Arca da Aliança é vista nesse templo, o que se reporta mais uma vez ao Decálogo. Então, diante de tudo isso, eu pergunto: não seria temerário o irmão ter essas ideias concernentes ao sábado, ideias que limitam a aplicação do sábado a um único povo e, mais ainda, limitam aquele sábado original da criação só àquele momento? Isso não seria temerário diante de todos esses testemunhos que eu mencionei rapidamente na palavra de Deus? Como o irmão então consegue desvincular a concepção que tem desses elementos que eu acabei de mencionar? Bem, respondendo direto a tua pergunta, não. Absolutamente não. Por duas razões. Primeiro, o sábado tem o seu cumprimento perfeito em Cristo. Em Cristo somos uma nova criatura, 1 Coríntios 5,17, e em Cristo nele é o nosso Redentor, ou seja, nele somos verdadeiramente livres. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e 36. E Mateus também 11, 29. Agora, e a segunda razão o sábado foi dado somente a Israel. A Bíblia diz isso. Ezequiel 20, 17 está se retratando a Israel. É só ler os versículos anteriores. Em Deuteronômio, capítulo 31, 26, Êxodo 31, 17, melhor dizendo, deixa claro que o sábado está sendo dado somente a Israel. E segundo ponto que você questiona na sua pergunta, o sábado em Gênesis. Como eu disse no meu áudio anterior, Gênesis, a criação, o sétimo dia que Deus descansou, não era sábado ainda. Se tornou sábado após a libertação. Nunca o sétimo dia é chamado de sábado antes da libertação. Sempre foi chamado de sétimo dia, a qual Deus cessou a sua obra de criação. Não existia a palavra sábado antes de Deus libertar o povo da terra do Egito. Como eu sei disso? Não há registro bíblico e nem histórico que alguém guardou o sábado antes da libertação. Tá certo? O sábado como mandamento. Fique claro isso. E eu tenho um texto que prova isso, que é Êxodo 16. Então, você cita Apocalipse, a qual você alega que João viu o templo e viu a Arca de Aliança. Obviamente, você conclui que os 10 mandamentos se encontravam lá, porque em Deuteronômio diz que os 10 mandamentos, as tábuas, foram depositadas dentro da arca. Só que tem um porém, amigão.
Esse texto de Apocalipse exalta a adoração divina, onde Deus é adorado. Não está reportando ou dando a entender que sejam mandamentos que o sábado cerimonial seja vinculativo ao cristão. Até porque o sábado hoje é a confiança em Cristo. É que nele somos uma nova criação e nele somos libertos. Exatamente as duas razões porque o sábado foi dado. E terceiro ponto, em Deuteronômio 31, 26, deixa claro que o livro da lei também estava ao lado da arca. Se João viu a arca e você conclui que os 10 mandamentos estão dentro da arca e logo o sábado está valendo, então o mesmo critério é aplicado ao livro da lei que ficava ao lado. Obviamente você discorda que toda lei está valendo. Logo, se nem toda lei está valendo, a perspectiva nossa cristã é que o sábado é cerimonial, teve a sua realização em Cristo Jesus. Beleza, meu irmão? Finalizo. Bom, o nobre amigo se reporta a diversos pontos, eu não terei tempo de abranger a todos. Vou abranger 2 que eu acredito que são muito importantes, haja vista a repetição desses termos, desses pontos na sua fala, na fala do nobre amigo Paulo. Veja bem, quando o amigo diz que o sábado se cumpriu em Cristo, e ao mesmo tempo ele diz que o sábado foi um mandamento de exclusividade para os judeus e que o sábado se cumpre em Cristo e com isso os cristãos ficam desobrigados, não há aí um contrassenso? Porque se o sábado foi um dia específico para os judeus, por que razão ele seria sombra para a realidade da nova aliança? Fica meio sem sentido, né? Não haveria razão por que Jesus houvesse de ser o cumprimento do sábado, haja vista que ele foi dado de maneira exclusiva para um povo e nunca se referiu aos gentios. Creio eu que a prefiguração mosaica da obra de Cristo, como ela abrange a salvação, ela vai se cumprir em Cristo, vai alcançar a igreja cristã. Mas, pegando a linha de argumentação do amigo, que ele se reporta e circunscreve o sábado aos judeus, fica meio esquisito Jesus cumprir isso para a igreja, né? Eu vejo aí um contrassenso. Há uma outra questão. Quando Moisés vai construir o templo terrestre, o tabernáculo terrestre, ele é orientado a fazer tudo conforme ao modelo que está no monte. Êxodo 25 deixa isso claro. Em Hebreus, nos capítulos 8 e 9, nós somos informados que essas coisas do passado, elas eram figuras das celestiais. Então, o fato de João ver a Arca da Aliança no contexto do Apocalipse, sabendo que esse livro, a ênfase máxima desse livro, a tônica desse livro é a adoração. Se você analisar todos os capítulos do livro de Apocalipse, eles vão girar em torno de elementos de adoração, sendo que o confronto entre a besta, o falso profeta e as hortes do Cordeiro são... também elas se reportam à adoração. Assim, o que eu posso ver é que tudo isso aponta para aquela adoração lá no Antigo Testamento. Você está entendendo? E que eu vejo também que o sábado, por ser visto como sinal de Deus, e é visto também que os servos de Deus hão de ser assinalados, conforme Apocalipse 7, 1 a 3 diz, então o único dia que é dito como sinal, que tem uma relação direta com a adoração, que celebra Deus como Criador, é o 7º dia. Então eu vejo aí um grande contrassenso do irmão dizer que o sábado envolve adoração, mas ao mesmo tempo ele se distancia do sábado na nova dispensação, sendo que um livro aponta justamente para isso. Bem, deixa eu ser dinâmico aqui no áudio. Primeiro, devemos considerar um fato: a igreja é composta de judeus e gregos. Segundo, Cristo veio para os seus, mas os seus não rejeitaram e assim abriu para os gentios, para se cumprir, obviamente, a profecia dada a Abraão, né? Que através de Abraão todos os povos seriam beneficiados, né? Essa realidade está se cumprindo na igreja. Nesse período, até Cristo, Deus deu a lei, a qual o sábado é parte dela. Paulo diz em Gálatas 3:24, deixa claro
de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. A finalidade do sábado era servir de sombra até que a realidade aparecesse. A realidade é Cristo. Cristo é essa realidade. Terceiro ponto, a adoração, meu amigo, todos os dias santos apontava a adoração. O propósito da adoração, dos dias santos, como o sétimo dia, né, o sábado, a Páscoa, o Pentecostes, os pães asmos, todos esses dias santos era destinado à adoração de Israel, até que viesse a realidade que é Cristo. Cristo é a realidade dessas festas judaicas. Por isso que a gente confirma que a lei se cumpre em Cristo. Esse cumprimento é exatamente essas cerimônias. Essas cerimônias, todas elas apontavam a Cristo. O sábado é cerimonial. Essa é a ideia. Essa ideia que criaram para justificar que é moral. Todas as leis cerimoniais, tidas como cerimoniais, o princípio dela é moral, que é a adoração. Então, quando nós dizemos que o sábado teve seu cumprimento em Cristo, é porque a Bíblia diz isso. Colossenses 2,16 deixa claro que o sábado e as festas eram sombra da realidade que viria. Cristo é essa realidade. Bem, com respeito ao sinal que você alega que o sábado era um sinal, de fato era. De fato era. Hoje esse sinal é o Espírito Santo. Na verdade não é nenhum sinal, é o selo. O Espírito Santo é o selo. Tá certo? Então, a realidade que é Jesus, esse sinal permanece em Cristo. Quando aceitamos a Cristo e confiamos nele, ele é o nosso sábado, ele é o nosso Pentecostes, ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso pão asmo, ele é a nossa esperança. Todas as festas judaicas, incluindo os sábados, têm o seu cumprimento em Cristo. Então, quando confiamos em Cristo, nós estamos guardando essa lei. Nós não precisamos mais participar da Páscoa, não precisamos sacrificar mais um animal pascual, não precisamos guardar o sétimo dia, não precisamos guardar Pentecostes, porque temos Jesus, temos a realidade. E essa realidade é o próprio Cristo. Bem, pessoal, eu defendo o relato bíblico que o sábado passou a existir após a libertação. E foi dado por duas razões. Porque Deus criou e porque Deus libertou, né, o povo da terra do Egito. Então a minha pergunta é: se o sábado foi destinado aos gentios desde Adão, Noé e Abraão, então por que o sábado é um sinal que recorda a saída do êxodo do Egito? Êxodo 16, 29, 31, 13, 18, ou era Abraão ou os adventistas do sétimo dia escravos do Egito? Bom, lendo os textos que o irmão citou, nenhum deles faz uma referência direta à escravidão. Mas eu entendo o raciocínio do irmão. No comentário de Moisés a respeito dos eventos que culminaram na proclamação do Decálogo, Moisés vai fazer o comentário que eles deverão guardar o sábado, se lembrando que foram escravos no Egito. E ele diz isso defendendo a ideia de que os hebreus deveriam também fazer descansar seus escravos, mas isso está em Deuteronômio, salvo engano meu, capítulo 10. Eu vou ter que recorrer ao texto bíblico. No momento eu estou aqui segurando o aplicativo para poder expor esse áudio, fica difícil para eu acessar a Bíblia, mas salvo engano meu, está em Deuteronômio, na repetição da lei, Deuteronômio 5, né, que é a repetição da lei, e é um comentário de Moisés. Não se trata ali do exato teor da lei. O exato teor da lei é aquele que está em Êxodo 20, versos de 3 ou 2 a 17.
Em Deuteronômio 5, nós temos a repetição da lei no discurso de Moisés, que é um comentário de Moisés. Quem lê com muita calma o que está exposto ali, vai ver que é um comentário de Moisés, e aquele comentário não faz parte da redação original dos 10 mandamentos. É Moisés que, ao exortar o povo hebreu para que ele também permita que o escravo descanse no sábado, ele deve se lembrar que foi escravo lá no Egito. Embora eu, particularmente, não descarte a ideia de o sábado ser um sinal de libertação, haja vista que todos os comentaristas, até mesmo os não adventistas, admitem que, como escravos no Egito, os hebreus não tinham condição de guardar o sábado, assenhoreados que estavam pelo povo daquele país, pelo governo daquele país. Você está entendendo? Veja bem uma situação curiosa. O nosso amigo se reportou a Abraão nos comentários anteriores da questão anterior. A Bíblia, ela deixa bem claro no Gênesis que em Abraão todas as famílias, todas as nações seriam benditas. De que maneira essa bênção se cumpriu? Eu entendo pelo contexto bíblico, eu entendo que pela revelação bíblica, essa bênção atingiu as nações de duas maneiras. Na revelação da palavra divina ao povo hebreu, porque se eu entendo que o povo hebreu não foi o depositário da verdade de Deus naquele momento histórico para o qual ele foi chamado, eu entendo que quem entende assim perdeu o rumo da razão pela qual Deus revelou todas as verdades a Moisés, verdades essas que até hoje são pregadas nas igrejas. Portanto, Israel foi o depositário da palavra de Deus. E não vejo que Israel foi o depositário da palavra de Deus à toa. Só por um capricho de uma vaidade, de uma suposta vaidade divina. Israel tinha uma missão. E isso está muito claro em 1 Reis 8, 41 a 43 e em Isaías 60, 1 a 3. E ainda em Isaías 56, 1 a 8, o sábado é estendido a todos os povos. E não há ali um condicionante. É uma extensão do sétimo dia para abranger a todos. E ali Deus diz, em Isaías 56, 1 a 8, que ao fazer isso, os estrangeiros fariam aquilo que o agradaria, né? E a outra razão pela qual Abraão foi a bênção para todas as nações, porque Cristo descendeu do povo hebreu. Paulo vai dizer isso de maneira magistral em Romanos 9, versos 3 a 5, e vai dizer que tudo pertence aos hebreus, o culto, as promessas, até o próprio Cristo. E ainda em Romanos 11, 13 a 18, vai dizer que todo o legado que Deus deu a Israel, que está centrado na revelação da palavra divina, é o que sustenta, é a raiz que sustenta os gentios. Ele fala que os gentios, como jambuzeiros, foram enxertados para participar da raiz e da seiva da oliveira. Então isso aponta também para o sétimo dia, porque o sábado foi dado como parte da revelação divina ao povo de Israel. Bem, a minha pergunta e os textos que eu coloquei é a primeira ocorrência do sábado, né? E para quem o sábado estava sendo dado? Obviamente era Israel. E a razão é exatamente o texto que o irmão citou, que também, obviamente, também Êxodo 20 é a razão, como eu disse no meu áudio anterior, criação e libertação. Repare que o conteúdo de Êxodo e Deuteronômio tem o mesmo peso e a mesma medida. Se você ler os primeiros versículos de Deuteronômio, diz que foi Deus que disse. Então, se Moisés falou ou você alega que ele acrescentou, beleza, que seja acréscimo. Porém, foi Deus que falou, Deus que ordenou. Então, o conteúdo real do sábado é o que está escrito em Êxodo e em Deuteronômio. Se o conteúdo que estava nas tábuas é o que está escrito nesses dois capítulos de Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Por que eu sei disso? Porque no próprio texto de Deuteronômio 5, nos últimos capítulos, ele diz que foi escrito nas tábuas. É aí nesse texto de Deuteronômio que
que Moisés afirma que foi escrito os 10 mandamentos. E obviamente o que foi escrito é o que está registrado em Deuteronômio 5. Então a razão para Deus dar o sábado é a libertação e a criação. Ou melhor dizendo, criação e libertação. Nenhuma anula a outra. Porém, uma se completa. Antes da libertação, não existia sábado, não existia ordem, não existia sua violação, não existia nada disso. Por falta de tempo, não vou poder comentar os outros pontos. Mas você alega também que todas as nações seriam benditas, obviamente. Mas muitas dessas leis não eram incluídas a igreja. E uma delas era o sábado. O sábado não é parte da igreja, não é parte para a igreja, porque teve o seu real cumprimento em Cristo Jesus. Tá certo, meu irmão? Mais uma vez eu vou fazer referência ao que exatamente a Bíblia esclarece, ao que exatamente está exposto pela própria palavra de Moisés sobre a redação original dos 10 mandamentos. E o que está exposto e o que eu vou reportar é o teor do capítulo 10, versos de 1 a 4. E Moisés diz assim: naquele mesmo tempo, me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim ao monte e faze-te uma arca de madeira. E naquelas tábuas, essas que Deus pediu para Moisés fazer, escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, continua Moisés relatando. Alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subiu ao monte com as 2 tábuas na minha mão. O verso 4 diz assim: então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Mais uma vez eu vou me reportar um fato que é ímpar no relato de Moisés e em todo o teor de Deuteronômio. O Deuteronômio nos coloca com o discurso de Moisés. O discurso, ele é inspirado com certeza. Mas nós não podemos confundir o discurso de Moisés com a exata escritura original dos 10 mandamentos. Isso aí nós temos que ter muito claro. Moisés, inspirado por Deus, exortando o povo, eu já citei a passagem, já enviei a passagem de Deuteronômio 5, exortando o povo hebreu a santificar o sábado e a inserir os escravos, os seus servos, que é um termo para escravo, nessa celebração sabática. Ele então diz: te lembrarás que foste escravo no Egito, certo? Bom, dizer que isso torna o sábado um sinal de libertação fica um pouco assim, sob júdice, mas eu não descarto isso também. Eu não descarto pelas razões que eu já falei. No entanto, volto a repetir: Deus não deu a lei, Deus não deu o culto, Deus não deu as promessas, Deus não fez Cristo descender do povo de Israel por uma questão de capricho. Israel tinha uma missão, mais uma vez eu vou falar, Israel era um padrão para os demais povos. E isso está muito claro em 1 Reis 8, 41 a 43. Isso está muito claro. Então, à luz de Romanos, capítulo 11, verso 13 a 18, quando hoje muitos irmãos protestantes desconsideram o 7º dia como sombra, estão cometendo um engano. Além do mais, já tem um detalhe: não há como o sábado ser sombra fazendo parte dos 10 mandamentos, sendo que o teor do 4º mandamento se reporta à criação, lembrando também que toda a celebração prefigurativa da redenção do Messias, do ato redentor do Messias, foi estabelecido após o pecado. O sábado foi estabelecido antes do pecado. Mais uma vez eu vou lembrar que outras igrejas admitem que a lei de Deus foi dada a Adão e repetida no Monte Sinai. Isso está na Confissão de Westminster, no capítulo 19, incisos 1 e 2. Me reporto mais uma vez, digo,
a esse documento não adventista, que é justamente para ninguém ficar dizendo que essa visão é unicamente de adventista. O grande contrassenso de presbiterianos e batistas que adotam o documento mencionado é teorizarem de maneira artificial de que o domingo substituiu o sábado, sendo que não há nenhum texto que autorize isso, né? Então vejam, eu estou aqui me reportando a princípios, entre eles, vou repetir, o princípio de que a lei de Deus é eterna, nela está inserido o sábado. E o princípio de que Israel não era só um enfeite do Criador. Novamente, eu me reporto a documentos não adventistas. Agora eu tenho diante de mim o Dicionário da Bíblia de John D. Davis, né? Uma obra dos nossos irmãos da Igreja Batista. E lá na página 356, quando analisa a lei de Deus, eu leio o seguinte: os 10 mandamentos, sendo a lei fundamental e sumária de toda a moral, permanecem firmes, baseiam-se na imutável natureza de Deus e nas relações permanentes do homem sobre a terra. A respeito do 4º mandamento, disse Jesus: o sábado foi feito para o homem. Segue-se, pois, que a lei permanece em toda a sua força enquanto o homem existir sobre a terra. Comento que no teor, na semântica textual, nossos irmãos batistas incluem o mandamento do sábado dentro desse aspecto todo que eles comentam sobre a lei de Deus, que é a lei fundamental e sumária de toda a moral, e que isso se encontra nos 10 mandamentos, e ele vai permanecer, esse conjunto de leis vai permanecer em toda a sua força enquanto o homem existir sobre a terra. Então o que nós vemos é que todas as teologias cristãs, com exceção de algumas poucas, admitem que o 4º mandamento proferido no Decálogo é um mandamento moral. Mais uma vez eu digo também que quando nós analisamos o teor de Hebreus nos capítulos 8 e 9, o elemento prefigurativo é apontado para aquilo que foi estabelecido após o pecado, para aqueles elementos que prefiguravam a obra salvífica de Jesus Cristo. Pergunto para o meu nobre amigo Paulo: em que texto da Bíblia ele se baseia para afirmar que o sábado é um elemento prefigurativo da obra messiânica, da obra redentora de Cristo? Pois eu desconheço um texto que atribua esse caráter ao 7º dia. Bem, o meu amigo pergunta um texto bíblico que demonstra que o sábado era uma figura de Cristo, né? Prefigurava Cristo. O texto é Colossenses 2, 16 e 17, que fala por si só. Mas tem outros textos que vou estar apresentando e dando as razões porque eu acredito e porque o texto sugere exatamente isso quando se lê a leitura simples e exaustiva ou qualquer exegese que ser feito, a conclusão vai ser a mesma. Tá certo? O primeiro texto, considerando a palavra de Deus, o sábado não foi dado antes do pecado. O sábado foi dado após a libertação. É isso que o registro bíblico diz, que é Êxodo 16. Não há exemplo, alguém guardando, violando, ou Deus ordenando que alguém guarde o sábado antes da libertação. A palavra sábado nem aparece em toda a Bíblia antes da libertação. O que é chamado o 7º dia da criação sempre foi chamado de 7º dia a qual Deus cessou a sua obra de criação. Era assim que era chamado. Foi assim que Deus revelou a Adão, a Noé, a Abraão, até chegar ao Êxodo. Quando chegou ao Êxodo, que Deus libertou o seu povo, ele dá a ordem para que o povo observasse o 7º dia e chama pela primeira vez de sábado. Somente ali, após a libertação, que o 7º dia passa a ser chamado de sábado. E terceiro ponto, meu amigo, Deuteronômio capítulo 5, versículo 22, a qual o irmão alega que a razão da libertação não é o conteúdo das tábuas,
Mas se você ler o versículo 4 de Deuteronômio 5, diz que Deus manda Moisés falar ao povo. E no versículo 22, Deus registra o seguinte: e falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio de fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E aí escreveu em 2 tábuas de pedra, e nas minhas mãos me deu. Tá certo, meu irmão? Aqui deixa registrado que o conteúdo de Deuteronômio 5 é o conteúdo das tábuas. Então eu estou certo quando eu afirmo que o mandamento do sábado é o registro de Êxodo 20 e o registro de Deuteronômio 5, porque a Bíblia diz isso. Tá certo? Agora, mostrando nos outros textos por que o sábado tem o seu cumprimento em Cristo. Eu disse que o sábado apontava a criação. Está registrado em Êxodo 20, do 8 a 11. Esse é o fato. O segundo fato de Deus dar o sábado é registrado em Deuteronômio 5, 14 a 15, que aponta Deus como o libertador, o que legisla, o que é o juiz. Né? Deus liberta o povo e ordena para ele observar o sábado e dá a razão para isso. Porque foste servo na terra do Egito, por isso que o Senhor te dá o sábado. O registro bíblico é autêntico e direto nessas afirmativas. Quando Cristo veio à terra e o povo viu a sua glória, que Paulo chama de sombra dessa realidade, ele falou que nele, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou que nele nós somos uma nova criação. Em Cristo Jesus nós somos uma nova criação, a criação que permanece. Por isso que o sábado aponta a Cristo, porque de verdadeiramente essa criatura, que é a nova criatura em Cristo, é essa que permanece. As coisas velhas são passadas, diz Paulo, e tudo se faz novo. Tá certo, meu irmão? A outra razão foi o próprio Jesus que disse, que é o nosso libertador. Jesus, em João capítulo 8, versículo 32 e 36, nos afirma que nele nós somos livres, nele nós encontramos a verdadeira libertação. Crê em mim, verdadeiramente sereis livre, em Mateus 11, 29. Tá certo, meu irmão? Então a conclusão bíblica, o sábado teve o seu cumprimento em Cristo. O papel do sábado nos serviu até que Cristo, a realidade, viesse. Essa alegação que o irmão alega, que foi dado, que as cerimônias, as coisas que se cumpriram em Cristo foi dado após o pecado, não procede. Porque o sábado foi dado somente após a libertação. 2.600 anos após Deus ter criado os céus e a terra. Obrigado, meu irmão. Bom, nosso amigo, ele defende a ideia de que o sábado, ele tem esse caráter cerimonial. Citou alguns textos, o principal deles é o conhecidíssimo texto de Colossenses 2, 16 e 17. E nós precisamos, ao analisar esse texto citado, que é o principal no qual se aferra para determinar o cerimonialismo sabático, o suposto cerimonialismo do sétimo dia, nós temos que ler o contexto. E eu vou começar do versículo 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E o verso 16, que é o mais interessante, na continuação, eu vou pular o versículo 15, aí então o apóstolo Paulo diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Muito bem. Verso 17, que são as sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Eu quero chamar a atenção para o que está exposto no versículo 14 de Colossenses 2, que diz que se trata de uma cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Veja bem,
Se eu digo que o sábado é cerimonial, ele está nessa cédula. Se eu tiver que determinar que cédula é essa, eu terei que me reportar para algo que abarca o sábado. E o que abarca o sábado, o que determina, ele foi legislado no Decálogo. Aí eu faço uma pergunta: o Decálogo nos era contrário? O Decálogo foi cravado na cruz? Fica complicado entender assim quando nós vemos o próprio apóstolo Paulo falar lá em Romanos 3,31. Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, ele diz, antes confirmamos a lei. E no decorrer de todo o contexto da Epístola aos Romanos, chama atenção para o capítulo 7, o verso 7, onde ele cita um dos mandamentos do Decálogo. Logo nós vemos que ele está se referindo ao Decálogo em Romanos 3,31. Tiago 2, 10 a 12 também vai dizer que seremos julgados pela lei da liberdade, e ele cita entre os mandamentos dessa lei da liberdade os mandamentos do Decálogo. Logo, é claro que ele está se reportando ao Decálogo. Se nós considerarmos ainda Malaquias 4, 1 a 4, que é uma profecia ainda não cumprida, que nos leva para o julgamento divino, onde a lei de Deus vai ser, assim, a base desse julgamento, fica complicado pensar que essa lei foi cravada na cruz, certo? Muito complicado pensar isso. No Antigo Testamento existiam outros sábados, e isso está muito claro em outros textos da Bíblia. Por exemplo, o primeiro dia dos pães asmos, Levítico 23, 6, era considerado sábado. O sétimo dia dos pães asmos também, Levítico 23, 8, 11. O dia do Pentecostes, Levítico 23, 24 e 25, festa das trombetas, dia da expiação, primeiro dia das festas dos tabernáculos, sétimo dia das festas do tabernáculo, tudo isso era considerado sábado, né? E fica óbvio que o que está sendo abrangido em Colossenses 2, 14 a 17, tem a ver com cerimonialismo mosaico. Esse sim que prefigurava a obra redentora de Cristo. Todas as igrejas admitem que a lei, entendida no seu aspecto amplo, tem diversos aspectos, né? O civil, o dietético, o moral e o cerimonial. É o aspecto cerimonial que aponta para Cristo, e o sábado do sétimo dia não faz parte desse cerimonialismo, porque não há nada no sábado que aponte para a redenção em Cristo, e ninguém fez referência direta ao sábado quando se tratou ou quando tratou do cerimonialismo mosaico. Bem, meu amigo, como eu tinha dito, né, o sábado ele teve seu cumprimento em Cristo. E também o meu amigo alega também que as outras igrejas consideram a tríplice divisão da lei, né, em moral, cerimonial, dietética, etc, etc. Quero dizer que concordo plenamente, porém essa divisão ela é didática, ela não é bíblica no sentido que a Bíblia aprova isso, mas uma questão didática que é aplicada na teologia, elaborada, diga-se de passagem, por Agostinho de Hipona. Foi ele, Agostinho de Hipona, em 395, que elaborou a primeira vez essa ideia de lei moral, cerimonial e etc, etc. E quando ele fez isso, é interessante, ele aplicou o sábado como parte da lei cerimonial. Não só a Agostinho, que foi o primeiro a fazer isso, como o cristianismo em todas as suas épocas sempre atribuíram o sábado como parte da lei cerimonial. Porém, acreditamos no seu princípio moral, que é a adoração, que também é aplicada aos outros mandamentos. Nós não negamos isso aí, as outras festas. Todas as outras festas também tinham um princípio moral, que é a adoração. Bem, então, todas essas leis moral e cerimonial, todas elas tinham um princípio moral. E o sábado, por sua vez, era cerimonial e era o cabeça desses dias santos. É interessante que o Roque ele cita Levítico 23. Ele começa a citar do versículo 4 na lista que ele põe. Porém, o versículo 2 e 3 revela que o sábado
é o cabeça desses dias santos. Olha o que diz o versículo 2, fala aos filhos de Israel, e dize-lhe as solenidades do Senhor que vos convocarei, serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalharás e fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho farei. Sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Se você pegar um dicionário, a palavra solenidade é sinônimo de cerimônia. Então temos o registro bíblico afirmando com todas as letras que o sábado é cerimonial. Temos o primeiro cristão a elaborar essa ideia de lei moral, lei cerimonial, que foi Agostinho de Hipona. Ele classificou o sábado como cerimonial. E temos o judaísmo, isso mesmo, na enciclopédia judaica Verbete Sábado, você vai encontrar que ele coloca o sábado como parte das leis cerimoniais. E está no Decálogo exatamente para representar essas cerimônias, a qual no capítulo 23 de Levítico deixa claro que ele é o cabeça, ele é o primeiro a ser citado, que decorre os outros. O segundo seria a Páscoa, que é o texto do versículo 4 que o Roque cita, e os outros que decorrem. No último, além desse sábado do Senhor, que é o versículo 22 que você cita, dando a ideia que além do sábado do Senhor, dando a ideia que se refere somente ao sábado, mas está se referindo a todo o capítulo do versículo 1 ao 22, que é esse relato, que está aplicando, além desse sábado, tinha outros. Tá certo, meu irmão? Bem, a minha pergunta é o seguinte: você poderia apresentar um texto no Novo Testamento que afirma que o mandamento de Levítico 25, do 3 em diante, teve a sua finalidade cumprida em Cristo, uma vez que Israel deveria ensinar as leis às outras nações? Tá certo, meu irmão? Por que faço essa pergunta? Você alegou que Israel seria um esplendor, né? Seria um espelho às outras nações, a qual ele estava incumbido em ensinar a lei de Deus. Nós sabemos que todas as vezes que a palavra lei aparece no Novo Testamento, é Torá, literalmente Torá, que é os 5 primeiros livros de Moisés. E no capítulo 25, versículo 2, Deus fala fala com Israel no monte e ordena que deveria guardar um sábado a ele, a terra deveria guardar um sábado ao Senhor. Diz que esse sábado é um tempo santo dedicado a Deus. Eu queria que o irmão me apresentasse um texto bíblico a qual esse sábado não é vinculativo à igreja, beleza? E como eu ia apresentando, continuando, né? A minha alegação, a minha defesa é que o sábado passou a existir somente após a libertação, como já demonstrei que não há registro bíblico. Mas o interessante é que em Gênesis, né, antes da libertação, a gente vê vários princípios morais, não só 10, mas bem mais amplo do que isso. Por exemplo, nós vimos o nome de Deus sendo exaltado, né? Vimos o único Deus em Gênesis 1, vimos a idolatria em Gênesis 28, vimos o nome de Deus sendo invocado pela primeira vez em Gênesis 4, 26, Gênesis 13, 4, 28, 16. Vimos também o rapaz, né, em Gênesis 9, 20 e 25, quando se recusa a ver a nudez do seu pai. Nós vimos também a vida do próximo, que é um bem precioso, em Gênesis 4, 6, que deve se preservar a vida. Vimos o adultério, quando José recusa a adulterar com a mulher de Potifar, em Gênesis 38, 24 e 39, né? Vimos o roubo em Gênesis sendo reprovado em Gênesis 31, 32. Vimos o falso testemunho em Gênesis 34, 13. Vimos a cobiça em Gênesis 4:30. Por exemplo, vimos obedecer ao trabalho, que significa a pessoa que é através desse princípio que forma o nosso caráter, né? Ou seja, vemos a obediência ao trabalho em Gênesis 2:15, né? Que o homem deveria trabalhar. Vimos também o amor, o cuidado pela flora,
pelo princípio da mordomia, que é servir os outros, em Gênesis 2,15. Vimos também o princípio do domínio próprio, né, que é a moral do princípio do domínio próprio, a pessoa ter o autocontrole, em Gênesis 2,16 e 17. Vimos o princípio moral da responsabilidade e a sua consequência, né, que no caso seria o ato de se chegar ao homicídio, em Gênesis 2,17. Vimos o princípio da razão. Pessoal, ficou muito longo, vou finalizar aqui. Olha só, há pouco o nosso nobre amigo Paulo contestou que os diversos aspectos da lei fossem efetivos, reais. Disse que eles são meramente didáticos, mas devo destacar que não é bem esse o entendimento que a maioria das teologias cristãs tem. Na própria Bíblia nós vemos essa diferenciação de aplicação. Tanto é que a Bíblia, já que nosso amigo diz que a lei ela é algo monolítico, que não há divisão real, mas nós vemos, por exemplo, contrastes que a própria palavra de Deus apresenta no Novo Testamento. Num determinado momento, a lei é uma cédula riscada na cruz, que é o caso de Colossenses 2,14. No segundo momento, Paulo vai dizer que não se anula a lei por conta da fé, e o contexto desta mensagem de Paulo é o sacrifício de Cristo. Nós podemos traduzir assim o teor da mensagem, que a fé no sacrifício redentor de Cristo não anula a lei. Afinal de contas, a lei foi riscada e cravada na cruz, ou ela não foi anulada? Se nós analisarmos dessa maneira absoluta, veremos uma tremenda contradição na palavra de Deus, e não é esse o caso. Nós vemos a palavra de Deus, ela dando essa diferenciação na aplicação da lei. Com relação à pergunta específica do irmão, o ano sabático, né, que está exposto no capítulo 25 de Levítico, e também temos referência em Êxodo 23, versos 10 e 11. Então, o que nós temos é o seguinte, que a Bíblia não apresenta nenhum dado da aplicação real desse texto no Novo Testamento. Assim, o que eu disser será especulação. E aqui, então, eu tenho que aplicar o princípio de Deuteronômio 29 e 29, que aquilo que foi revelado serve para que nós possamos debater, analisar e estudar. E aquilo que está encoberto fica. Qualquer coisa que eu diga aqui será especulação. Você está entendendo? Há aqueles que dizem que o ano sabático representa o milênio que haverá quando a obra do mal for subvertida aqui na terra pela vinda de Cristo, a sua vinda gloriosa. Mas isso faz parte de um elemento exegético, profético, e profecia é um princípio da teologia, você não amarra nada, é uma teoria. Então eu não vou fazer referência a essa teoria, porque, como eu acabei de dizer, por ser um elemento de profecia, ninguém amarra a questão profética, certo? Eu peço desculpas do barulho que ficou aqui, porque alguém ligou uma televisão aqui perto de mim e acabou atrapalhando um pouco o áudio. Mas é isso, basicamente a minha resposta é essa. Bem, meu irmão, primeiro, não é dado à igreja. Esse sábado não foi ordenado à igreja. Se você olhar em Atos capítulo 15, eu espero que os ouvintes procurem Atos capítulo 15. A igreja ela é criticada, os novos convertidos gentios é criticado pelos judeus que eram cristãos, que o povo deveria guardar a lei, ser circuncidado e guardar a lei, para se tornar verdadeiramente um cristão. E a igreja se reúne e resolve que os cristãos não está determinado a seguir a circuncisão e nem seguir a lei de Moisés, né, que é o Pentateuco. Obviamente, nem tudo que foi dado a Israel, escute só, nem tudo que foi dado a Israel é para a igreja, mas tudo
que é dada a Israel é aplicada à igreja, porém num sentido diferente. Todas as leis do Antigo Testamento devem ser aplicadas à luz do Novo Testamento. E o sábado judaico, como o sábado do quarto mandamento, os sábados de Levítico, que inclui o sábado do sétimo dia em Levítico 23, e esse sábado de Levítico 25, e todos os outros que apresentam essas cerimônias judaicas, ela é reinterpretada à luz do Novo Testamento, que é a adoração cristã. É um coração justo, um coração que busca a Deus com toda sinceridade, fé e esperança. Então todas essas cerimônias ela deve ser aplicada ao cristão numa perspectiva não da letra da lei, mas do seu espírito, que é a adoração. A finalidade dessas leis era adoração, era se chegar a Deus e além do mais, beneficiar o próximo. Essa é a virtude da lei moral. Jesus resumiu isso aí: faça aos outros o que você queria que fizesse a você. Essa é a lei e os profetas, diz o Senhor Jesus. Então, um bom cristão hoje, ele não precisa guardar o sábado judaico, que foi dado para lembrar a criação e a libertação, porque esse sábado é o próprio Cristo. O cristão não precisa guardar a Páscoa, não precisa guardar nenhum outro dia, porque esse dia, essas cerimônias se cumpriram em Cristo. Mas o cristão pode guardar todos esses mandamentos quando ele ama de fé e de verdade o Senhor Jesus, e quando ele faz ao próximo o que ele queria que o próximo fizesse a ele. Quando o cristão guarda amar a Deus sobre todas as coisas, não é com sacrifício de animais, não é guardando o sábado judaico ou as outras festas. Para o cristão demonstrar o seu amor a Deus sobre todas as coisas, ele tem que dedicar a sua vida diária ao Senhor, dando a sua vida em louvor ao Senhor e ao próximo. Bom, a colocação do Paulo na resposta que deu, no meu entender, salvo entendimento superior ao meu, isso vai ficar claro depois, né? Não abrange a pergunta que ele fez. Ele se reportou ao ano sabático, citando Levítico 25. E então ele parece agora se reportar ao sábado do quarto mandamento, lá do Decálogo, o sétimo dia. Aí eu não entendi direito essa resposta dele. Aí ele vai e fundamenta a sua resposta em Atos 15. Bom, eu vou me deter nessa questão de Atos 15. Vejamos, Atos 15 está inserido num contexto bem específico da discussão que abrangeu a igreja, que envolveu a igreja do primeiro século. E Atos 15 se reporta a questões específicas. Por isso que na decisão do concílio, somente as questões que estavam mais envolvidas na discussão foram mencionadas. Mas se você for observar direitinho, alguns mandamentos claros do Decálogo ali também não foram mencionados. Se nós formos assim analisar, pelo fato de que o sábado do quarto mandamento do Decálogo não foi mencionado naquela listagem de ordens que foi dada à igreja cristã, então nós teremos que esquecer também o segundo mandamento da lei de Deus. Aliás, o segundo mandamento da lei de Deus não, o primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outro Deus diante de mim. Teremos que esquecer o terceiro mandamento, que diz para não tomar o nome de Deus em vão. Por exemplo, esse mandamento não está na listagem de Atos 15. Se uma listagem determina a supressão de um mandamento para os cristãos, teremos que admitir também que o terceiro mandamento não está ali, então ele está suprimido para os cristãos. Então é muito temerário fazer uma colocação com base num texto que não está abrangendo aspectos mais amplos da lei. Há uma outra questão que devemos considerar, que é a seguinte: a discussão que estava ali
naquele momento era sobre a circuncisão e os elementos correlatos à circuncisão, do cerimonialismo mosaico. Nós vamos entender também que nunca houve polêmica em relação à obediência ou não do quarto mandamento. Por isso que a gente tem que entender que não era esse o assunto em pauta. Então há muitas questões que, se a gente fosse aferrar só nesse elemento exposto em Atos 15, ele não vai abranger tudo o que muitos e o nosso amigo Paulo imagina que abrange. Bom, em relação à pergunta que foi feita, melhor dizendo, eu tenho o seguinte entendimento. Eu já ouvi falar dessa questão a respeito de povos que celebravam o sétimo dia, mas o que eu sei dizer sobre isso, que é uma questão polêmica ainda em nível de investigação mais meticulosa, em busca de informações mais precisas, que só poderão ser obtidas através de achados arqueológicos. O passado remoto da Terra, ou melhor, da história dos povos, é a arqueologia que traz a lume, né? Mas o que eu sei dizer sobre isso é que há uma polêmica se o sétimo dia guardado por esses povos realmente era uma reminiscência daquilo que havia sido orientado por Deus lá no início da criação e depois repetido nos 10 mandamentos, né? Mesmo porque, até onde eu sei, esses povos eles faziam uma celebração de sétimo dia com base na lunação e não com base no ciclo semanal rígido, que ele está fundamentado na sucessão de dias e noite, que já é uma contagem solar. Quanto ao princípio de um dia em 7, que muitos alegam estar embutido na exposição do quarto mandamento, há grande polêmica nesse tipo de pensamento, mesmo porque na redação, no teor do quarto mandamento, Deus é muito claro em dizer: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus deixa muito claro que todo o sétimo dia é sábado para ele. Ele não vai dizer, nem vai insinuar, não está esboçado no texto, no teor de Êxodo 28-11, que se deveria celebrar um dia qualquer a cada 7 que se passasse. Esse tipo de ideia não está no exato teor do texto. Então, o que eu vejo da parte de muitos irmãos protestantes, para tentarem justificar a teoria da substituição do sábado pelo domingo e a teoria de que o sábado era cerimonial, eles elaboram esse raciocínio artificial que não tem sustentação no exato teor do texto. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Bem, seguindo essa pergunta, primeiro as igrejas cristãs, eu não sei a posição oficial da Igreja Adventista, porque eu nunca pesquisei a fundo com respeito a isso, mas com respeito à igreja cristã eu já estudei e tem alguma literatura que fala sobre isso aí. Realmente os antigos povos, eles tinham, eles guardavam, na verdade eles não guardavam, né? Eles dedicavam a Deus, a seus deuses, e outros não faziam certas coisas. Uns não tomavam banho, outros não trocavam nem a roupa, não tinha relação. Mas esse sétimo dia, esse ciclo, era baseado na lua, que às vezes era com 8 dias, outros com 9 dias. Eu tenho um livro que é de Edson Barcela. Ele trata um relato interessante, que os incas tinham as suas semanas de 10 dias. Os gregos tinham uma semana de 8 dias, né? Que a cada 8º dia eles dedicavam esse dia aos seus deuses. Segundo a teologia cristã, esse é um princípio natural que as pessoas chegaram a esse conhecimento através da natureza, em dedicar um tempo a Deus, às suas divindades, né?
que no caso o princípio moral repousa nessa ideia de dedicar um tempo a Deus. Embora os idólatras que não têm a revelação divina o faz por ignorância, né? Não fazem a adoração a ídolos porque não têm o conhecimento da verdade, certo? Porém, os historiadores e os teólogos não querem associar esse sabatum, que é até chamado de sabatum, que é por causa da lua também, não querem associar ao sábado judaico. Embora o próprio judaísmo alega na sua enciclopédia judaica que o sábado passou a ser guardado com base na lua. Não era um dia fixo, mas era guardado pelo sábado lunar. Tem até essa discussão no meio da internet, que o verdadeiro sábado é o sábado que é com base na lua, que dá o aparecimento da lua, começa a contar os dias, né? Inclusive tem um vídeo interessante do Ronaldo que ele explica em detalhe essa questão aí, certo? Mas é verdade, os povos antigos, eles tinham um dia, ou pelo menos algo místico, a cada 7 dias, ou 8 dias, ou 9 dias, né? Eles tinham esse princípio. O interessante de tudo isso é que a base moral não repousa em um dia em 7 ou um dia fixo, mas repousa na adoração, a qual as igrejas, né, protestantes querem aplicar a um dia em 7, né, mas eu não vejo uma razão sólida para ser determinado assim, até porque nós vemos exemplos históricos que os gregos tinham a sua semana de 8 dias. Então eles dedicavam o 8º dia aos seus deuses. Então já elimina essa ideia de uma semana fixa de 7 dias. Outros teólogos alegam que essa é uma revelação exclusiva de Deus, que as pessoas só chegam a esse conhecimento através da revelação. Se assim for, se esse conhecimento só é através da revelação, o sábado é uma das razões do sábado não poder ser um princípio universal e moral, que é conhecido naturalmente. Naturalmente, todas as pessoas chegam ao conhecimento da verdade através da natureza. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, versículo 20, e Romanos capítulo 2, 14 e 15. Diz que as pessoas chegam ao conhecimento de Deus, mesmo não tendo essa revelação que nós temos, que é a palavra de Deus, eles chegam a esse meio através da revelação da natureza, que é chamado de lei natural, que obviamente tem a implicação moral, que é as leis que regem a humanidade, né? Mas os princípios morais contidos no Decálogo e em todo o Pentateuco, ele é transferido naturalmente pela lei natural, né? Não a letra da lei, mas o seu princípio. E o sábado, o princípio sabático da moralidade, repousa na adoração, não num dia fixo. Só reforçando, tanto o sábado quanto todos os outros dias cerimoniais tinham o mesmo princípio moral, que é adoração a Deus. Muito bem, meu irmão. Seguindo esse teu raciocínio, teria duas formas. Uma, dele trabalhar 6 dias e o 7º ser o sábado dele, né, o descanso, porque a base do mandamento está aí. 6 dias deve se trabalhar e o 7º ser o sábado, né? O 7º será o sábado, o 7º é o sábado. Não importa em que base você está. Se você seguir o princípio de 6 dias de trabalho e o 7º, vai ser o sábado. Não importando se Adão foi criado no 4º dia ou no 5º dia, ou etc, etc, né? Não importa. Segundo ponto, esse partindo desse pressuposto. Mas a questão, a verdade é que o sábado não foi dado em Gênesis. Gênesis só é o primeiro modelo para se criar o sábado. O sábado só foi criado após a libertação do Egito. Antes dessa libertação, o 7º dia não era chamado de sábado, era só chamado de 7º dia, a qual Deus cessou as suas atividades, que posteriormente serviu de exemplo para se criar o sábado, né? Que Deus cessou a sua atividade, o homem deveria também fazer o mesmo, trabalhar 6 dias e o 7º ser o sábado, né? Porque lembraria Deus o Criador e lembraria Deus o Libertador,
que é a razão de Deus ter dado o sábado. Partindo dessa ideia, então o sábado passou a ser observado quando o povo saiu do Egito. Eles trabalharam 6 dias no deserto, aliás, colheram o maná nos 6 dias depois que caiu o maná. A Bíblia não diz que dia foi que o maná caiu a primeira vez, mas poderia ser qualquer dia, porque o próprio judaísmo, na sua enciclopédia judaica, afirma que a ideia de um sábado fixo, com base numa data fixa do calendário gregoriano, só surgiu após o cativeiro babilônico. A partir do cativeiro babilônico é que eles escolheram uma data fixa para fixar o 7º dia. Antes, o 7º dia guardado pelo judaísmo era um dia em 7, né? Não importava se era quinta, quarta, sexta, não importava, porque eles seguiam o princípio do calendário luno-solar, né? Era o calendário lunar, segundo a própria enciclopédia judaica, né? O judaísmo. Bom, primeiramente já é um absurdo dizer que foi dado a Adão um sábado cerimonial logo naqueles momentos, nos primeiros momentos da criação, sendo que ali o pecado ainda não havia se estabelecido. É questão basilar, elementar de todas as teologias cristãs, e eu desafio qualquer um a provar o contrário, que o cerimonialismo, o que define esse caráter cerimonial de alguns mandamentos, é o fato de esse elemento cerimonial prefigurar, apontar, simbolizar o ato redentor de Cristo. O ato redentor de Cristo se estabelece de maneira efetiva a partir do momento em que o pecado se estabelece também como realidade nefasta no mundo. É complicado admitir que ali, nos primeiros momentos da criação, o sábado que foi dado já era prefigurativo do Messias. É muito complicado esse raciocínio. Um outro ponto que é também equívoco na elaboração da pergunta é com referência à contagem do tempo. Quem determina a contagem do tempo é o próprio Deus, porque Ele é a autoridade, Ele é o Criador. Ele, então, é aquele que dá origem ao tempo, dá origem à vida, prepara o planeta para ser o lar do homem. Então, a contagem do tempo não começa a partir da perspectiva humana, mas começa a partir da perspectiva divina, certo? É só ler com atenção o relato do Gênesis, né? Moisés vai relatando o ato criador de Deus, e a contagem do tempo se dá quando Deus diz, haja luz. E a partir dali começa a contagem dos dias. Então a contagem dos dias não é um elemento que é feito a partir da perspectiva humana. No relato da criação em Gênesis, é um elemento, a contagem dos dias, um elemento feito a partir da perspectiva divina. E isso é significativo, porque sendo o sábado um elemento do tempo cronológico que Deus separa por sua divina autoridade para ser santificado e ser ali um dia de descanso, sendo que mais tarde, quando ele profere a lei, o decálogo, o código singular, que foi a única parte da mensagem bíblica que Deus mesmo teve a incumbência, quis ter a incumbência de proclamar e escrever, esse código ímpar, quando proclama novamente a realidade do mandamento sabático, faz referência direta ao Gênesis. Novamente, aqui eu lembro a questão das teologias cristãs admitirem, como é o caso da teologia exposta na Confissão de Westminster. Mais uma vez eu dou a ressalva que eu cito isso porque não é um documento adventista, para eu me livrar da suspeita da análise. Lá nesse documento é dito que a lei de Deus foi entregue a Adão e depois ela se manifestou no decálogo. A Confissão de Westminster, no capítulo 19 da Lei de Deus, incisos 1 e 2. Então, com base em todos esses elementos teóricos que eu cito, a pergunta, ela falha naquilo que se baseia. São duas falhas gritantes na pergunta, e elas estão aqui expostas na minha resposta.